Agora a live vai acontecer, né? Começamos aqui vivenciando a pulsão de morte, a destruição para algo novo acontecer, né, Ale? Vamos lá, deixa eu aceitar aqui o Ale, para a gente começar. Vamos ver se tá tudo certo aí, Ale. Com o tema da live de hoje, as pulsões de Tchau, morte em nós. psicanálise. Ih, Será que que vai? delícia! Ah, agora vai. E você tá me vendo? Vai, você tá me vendo? Você vai aparecer para mim. Agora tô vendo os dois. Ufa, nós. Eba, eu também, eu também, eu Santo, também. santo Instagram, rogai por nós, pescadores. Sejam bem-vindos, Clá, Lene, que todo mundo está entrando, e Ale, Ele essa foi o não quer máximo. que a gente fale. Ai, meu Deus do céu, tá rodando aqui para mim. Cadê o Ale? Bem-vinda, Ali, tá me ouvindo? Olha lá, de novo tá acontecendo um problema. Não quer que a gente fale sobre a pulsão de morte? Como assim? Porque na pulsão de morte tem muita vida. É, algo pode ser criado. Ai, Ale, travou aqui. Bem-vindas, Jéssica, bom dia. Vocês estão me vendo e vendo o Ale? Respondam para mim, olha lá. Tá tendo problema de novo lá. A ligação caiu, olha lá. Caiu lá. Eita, que o problema acho que é lá. Deve ser aí. Falando com a Ale. Será que dá para fazer pelo celular dele? Vocês estão vendo a gente? Tá tudo bem? Só aparece eu agora. É, Jéssica? Só eu? Tá. Vamos ver se o Ale consegue entrar. Oi, Li. Opa. Uhum. Ah, tá pelo celular. Eita, Vamos lá. ah, Será que agora vai, Ale? sei lá, né? Vamos. Deve ser internet aí, Ale? Não, minha internet tá boa. Tá boa? Tá ventando muito Uhum. aí? Não, Não? Tá. tá mó sol Bom, aqui. tá sol aqui também. Bom, Ale, então vamos lá, vai. Vamos entrar no tema, tomara que dê certo, que não cai. O tema. Morrer pra falar do Vamos... tempo. Ai, Jesus amado. Ale, muito legal, né? Porque assim, a gente já foi um princípio, uma introdução do tema, as pulsões de morte em psicanálise, com toda essa Sim. confusão, essa destruição, para a gente poder criar algo novo através da live. Pronto, acho Uhum. que a gente já pode encerrar, porque Tá. falamos da pulsão de morte. Só que não é tão resumida assim, né, Ah, Ale? não. Ô, Ale, você sabe que num breve estudo que eu consegui fazer ontem, né? Ontem à noite, sobre a pulsão de morte, ler mais um pouquinho. Nas nossas conversas você já havia me passado algumas referências, né? Que é muito legal, que vai ser a base aqui, além do princípio do prazer, o mal-estar na civilização. Achei uma outra também bem legal, que está no Compêndio de Psicanálise, que é o último livro das Sim. obras completas, né, de Freud, que ele fala também das pulsões no texto da coleção Companhia das Letras. O texto aqui é o segundo, que fala a teoria dos instintos, que ele também vai falar sobre a pulsão de vida e a pulsão de morte. Sim, sim. E, e Ale, mas uma coisa assim que eu achei muito legal, acho muito importante, muito válido, eu não lembro de ter tido esse aprendizado, né, de ter ouvido isso, foi referente à psicanalista russa, Sabina Hum. Spielheim. Ah, Spielheim. Isso, que ela, né, ela foi uma das primeiras a falar, começar a falar sobre a pulsão de morte. E ela participava
das reuniões às quartas-feiras, as famosas reuniões às quartas-feiras, né, onde Freud sim. começou ali fazer o seu percurso, estudar, né, criar a psicanálise. E achei tão interessante ali, porque ela escreve um texto em 1912 e ela apresenta, né, nessa reunião de quarta-feira, o texto, Ale, chama Destruição como Origem do Devir. O Uhum. devir criação, né? Como criação. E aí eu fui ler um pouquinho sobre isso, falei, uau, né? E aí menciona ali que ela apresenta para o Freud e Freud dá um pouco assim de ombro. Ele fala assim, calma, não é hora disso, não é hora de publicar, ele não dá muito valor ali. Uhum. Mas quando ele vai escrever Além do Princípio do Prazer, ele se baseia muito naquilo que Sim. ela trouxe, na ideia Uhum. central daquilo que ela já havia pensado ali e elaborado um pouco sobre a questão da pulsão de morte, né? Que a Aham. ideia central que ela traz, por isso que eu comecei brincando muito, e é o que depois Freud vai desenvolver, né? De acordo com as observações e atendimentos dele, com soldados ali, questão de guerra e tudo mais, né, Lê? Essa questão que a pulsão de morte, ela está intrinsecamente ligada com a criação, né? Que para algo novo existir precisa ter a destruição do estado anterior, Sim. né? Esse é o devir, que é a criação, algo novo. E aí ela traz um exemplo disso que eu achei muito bacana, que a questão biológica, né? Que para um ser, qualquer ser Sim. criado, nascer, precisa ter a destruição daquelas células, a destruição e a combinação delas, para que algo novo possa Uhum. existir. É muito lindo isso. E aí eu fiquei pensando Sim. assim, em outros exemplos disso e pensei, né? Há pouco tempo eu fiz uma pequena reforma em casa e é exatamente isso, né? Para algo novo existir, você tem que quebrar parede, você tem Destruiu. que quebrar chão, você tem que destruir Sim. aquilo que já existe. Uhum. Né? Então, assim, falar da pulsão de morte parece algo tão mórbido, mas é algo tão lindo e tão cheio de vida, né? Porque tem Claro. tanta coisa tão importante aí, mas tão importante, que também traz essa noção para a gente também de muitas patologias, né, Ale? Que aí você trouxe também aquela questão do texto que você ama, e eu estou amando junto, porque eu sempre ouço a Ale falar e já li, Tá. esqueço, leio de novo, o Mal-Estar na Civilização, que mostra exatamente, né, essas pulsões de morte. Quais são essas pulsões de morte, né? Que a gente vê no nosso dia a dia e que Freud já observou bastante, principalmente ali naquele tempo de guerra, né? Sim. Nas neuroses de guerra, enfim. Então, Ale, só antes de agora passar mais para você, eu só quero trazer uma frase que Freud fala, além do princípio de prazer, que eu acho assim, muito central e muito legal, que fala o seguinte, né? Numa parte do texto, ele traz uma consideração e um questionamento. Ele fala o seguinte: considerando que o princípio do prazer seja o motor básico do funcionamento da personalidade humana, como pode o homem repetir situações em sonhos ou atos, mesmo que essas lhe sejam extremamente desagradáveis? Bora É, falar da pulsão de morte. vamos lá. É, esse aqui é o terreno, né, em que a didática, ela literalmente atrapalha, para não dizer fode, né, a nossa compreensão do papel econômico e do papel dinâmico das pulsões. Por que que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala e tenta explicar didaticamente esse conflito, essa nova dualidade que surgiu a partir dos anos 20 na obra freudiana, né, entre a vida e a morte, né, quando a gente didaticamente separa e tenta explicar os destinos das pulsões de vida e os destinos das pulsões de morte, a didática ferra com aquele aspecto que é central na ideia de pulsões.
tá? Então, Fala mais sobre isso. a partir de 20 no Freud, a gente ganha eternamente na psicanálise esse aspecto que eu sempre bato na tecla de uma teoria, de uma compreensão, de uma técnica, de um trabalho, né, de uma visão de homem, de uma visão de mundo completamente dinâmica e econômica. Então, a didática Uhum. ela traz para um lugar mecânico que não pode ser visto do ponto de vista mecânico, tá? Tá. Não, Uhum. as pulsões, de maneira geral, desde o princípio da vida, elas não estão separadas. Uhum. Elas não aparecem desligadas uma da outra. Uhum. E a didática faz parecer que são dois conjuntos de pulsões. Eu não gosto nem de falar Uhum. pulsão de vida e pulsão de morte no singular. Eu gosto de falar de pulsões de vida e Uhum. pulsões de morte, né? Uhum. Elas aparecem didaticamente separadas, quando elas nunca estão. Nunca. Nunca dá Uhum. para mensurar, nem pelo efeito, nem pelo investimento, né? Quando que você tem a presença mais de uma ou de outra. Esse próprio movimento que você estava mencionando da vida, Uhum. né? A vida Uhum. surge numa eterna relação com a morte. Uhum. É que Com a destruição, né, Lê? a nossa cultura separa, né, o Uhum. tempo todo o bem e o mal, a vida e a Sim. morte. Já falamos disso alguns milhões de vezes, né? A morte é negada na nossa cultura não só como fato, né? Quando a Uhum. gente traz isso para o olhar da psicanálise, a morte é negada como presença constante na vida. Uhum. Ninguém consegue, né, fazer o ato de fazer absolutamente nada sem o investimento de cargas diferentes desses dois grandes grupos pulsionais. O Uhum. ato de comer, por exemplo, Sim. né? Comer, que é uma coisa que a gente faz o tempo todo, o dia inteiro, desde que ele é só pulsão de vida, porque você está ingerindo ali. Não, E a né? O destruição? ato de comer. Você precisa destruir o alimento para que você possa ingeri-lo. E a Verdade. intensidade com que você destrói não é a métrica da odontologia. A intensidade com que você destrói o alimento e o engole, né? Uhum. Ela é a sua economia psíquica, ela representa a sua economia pulsional. Até para engolir, né, Lê? Porque você precisa fazer uma força, é uma Sim, agressividade, né? Que você precisa fazer uma força para descer. sim. E a criança é apresentada desde o princípio da vida às características agressivas dela, que Uhum. aparecem já na fase oral e vão se organizando um pouco melhor na fase anal. Então, Uhum. quando a gente está no território da psicanálise, a gente está falando de pulsões de vida Uhum. e pulsões de morte. E é isso que você falou na introdução. Freud demorou a incorporar as pulsões de morte, a agressividade, na estrutura do psiquismo. Então, quando a Uhum. gente tem a ideia de fazer uma live sobre, né, as pulsões de morte especificamente, é porque a Uhum. gente precisa dar luz, dar visibilidade àquilo que a gente vem negando estruturalmente na nossa cultura, na nossa civilização, na nossa sociedade, basicamente o tempo todo, a vida inteira, né? Que é o Uhum. quê? Este potencial agressivo, destrutivo, que não é bem e mal, tá? Isso são Uhum. dialogias da religião. Nós não Uhum. estamos aqui com nenhuma moralidade falando sobre o sujeito, não. Existe pulsões de vida é o bem, pulsões de morte é o mal, que é outra forma Uhum. esquisita das pessoas no nosso mundo escutarem sobre essa conflitiva pulsional. A questão é que Uhum. desses conflitos
emergem absolutamente todas as ações humanas. Né? Uhum. Então, vamos voltar lá para o texto do Freud, em que ele organiza e sistematiza melhor essa teoria pulsional, que é no mal-estar na civilização. Ele Uhum. elenca lá uma série infindável de maneiras com as quais a sociedade, a cultura, a civilização, a educação, né, direcionam as energias mais aproximadas do que seriam as pulsões de vida, tentando, inclusive religiosamente, fazer do ser humano um ser bom, né? Então, Uhum. todas as inúmeras formas de amor que a nossa cultura pede, solicita ao sujeito, um Uhum. exemplo banal, né? Até a questão da sociabilidade do sujeito, que hoje Uhum. é diagnóstico, é um índice diagnóstico de autismo, Uhum. né? Então, até isso, a cultura diz, o ser humano é gregário. Não, o ser humano não é gregário, porque o autista Uhum. teria um defeito É. nessa gregariedade. Ele não gosta Uhum. de pessoas, ele não gosta de Uhum. estar com pessoas, ele odeia Uhum. pessoas Uhum. na vida dele. Né? Ele não quer compartilhar as coisas, ele não quer trocar, ele não quer estar com pessoas. Né? Então, Uhum. a cultura, ela direciona, inclusive com essas ideias de gregariedade, de Uhum. maternidade, de infância, de um monte de ideologias, ela direciona todas as o amor sob todas as formas. Formas sempre renovadamente impregnadas de valor pela cultura, desde o amor sexual, o amor sensual, que o Freud vai falar, amor desinibido na finalidade, que é o sexual, e inibido na finalidade, que são todos os amores, né? Entre a família, entre os membros da família, né? Uhum. Aquela ideia de vou dar um, um outro filho para o meu filho ter com É. quem trocar a vida inteira, né? Essa amizade fraternal, esse amor fraternal, o amor pelos pais, o amor pelos avós, o amor da amizade entre amigos, entre amigas, né? O amor a ideias, amor a ideologias, ideologia de direita, ideologia de esquerda, ideologias econômicas, são todas inúmeras. A gente pode passar uma live inteira falando dos destinos que a cultura dá para as pulsões de vida. Mas a grande questão, que é com a qual a gente mais se depara no cotidiano, no nosso cotidiano, né, em Uhum. 2025, em todos os âmbitos da vida, né, a violência da qual a gente tenta se proteger e que nos permeia. Quer dizer, hoje, nós estamos aqui no dia 12 de novembro, um caminhoneiro parou no Rodoanel de São Paulo, né, Isso. com suspeita de bomba no caminhão. Travou a Uhum. vida do paulistano, de quem circula, por mais de 5 horas, né? Não Uhum. é a violência está lá no hemisfério norte, entre a Rússia e a Ucrânia, a violência está ali perto entre a Europa e a África, entre Israel e o Hamas, a violência não é a dos Estados Unidos contra a Venezuela, não é a violência nossa ideológica entre os discursos de direita, as posições de direita e as posições políticas de esquerda. A violência é a violência do cotidiano que permeia nossa vida o tempo todo. Né? Sim. Trazendo aqui para o consultório, eu estou com um paciente que está fazendo, quando vai passar intercâmbio, Ah, fazendo intercâmbio. intercâmbio em Madrid, e de Madrid ele deu uma viajada no final de semana para Paris, né, que é do lado. E Uhum. a sensação dele que ele não anda aqui em São Paulo.
Ele mora em São Paulo a vida inteira dele, os 16 anos de vida dele, ele mora em São Paulo, ele não anda aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo ele só anda de Uber. Tá. Mas a sensação, a autonomia de vida que ele ganhou tanto em Madrid quanto em Paris, né? Ele, para se localizar, obviamente usa o celular, né? Se localizar nas caminhadas, ele se sente livre, né? Não tem a mesma violência que nós temos aqui, ele se sente livre para andar com o celular o tempo todo, para se localizar. E tem uma interação, um movimento autônomo, livre, gigantescamente maior do que ele tem aqui. Então, a morte, né, as violências, a agressividade, elas estão presentes no nosso cotidiano, inclusive determinando os nossos sofrimentos, as nossas crises de ansiedade, as nossas crises de estresse, né? Sempre lembrando, ansiedade e estresse não são problemas. Ansiedade é Exato. ligada a anseios, desejos, né? O problema é o excesso, quando a gente não consegue dar conta e extravasa. O pânico, a depressão, as pulsões de morte estão na raiz de todos esses sofrimentos. Sim. E é isso que a gente precisa iluminar, é esse traço que a gente, da psique, que a gente precisa colocar sob o holofote, trazer à luz. Porque as pulsões de morte, elas são, e voltando para o texto do Freud Mal-Estar, elas são objeto das mais intensas repressões ao longo do desenvolvimento, desde o princípio, né? E para onde elas vão? O que a educação, o que a aculturação faz com as pulsões de morte? Acabei de falar. Com as pulsões de vida, destinos e números. E com as pulsões de morte? Você reprime. Você não pode manifestá-las. Reprime. Você até podemos dizer que você vai ter um uso instrumental por determinados agentes da sociedade, onde ela é permitida. Mas ela é permitida de maneira super regrada. Sim, no ambiente controlado. Sim, estamos falando, por exemplo, das polícias. Estamos falando dos exércitos. Porque esse contrato básico, apesar de ninguém ter visto o contrato, né, esse contrato básico nós assinamos para pertencer à civilização, para pertencer à cultura, para pertencer à sociedade. A gente abre mão, tá? Assinamos esse contrato. A gente abre mão de grande parcela das nossas possibilidades de realização das pulsões em troca de uma proteção que a cultura daria para este sujeito crescer e se desenvolver e ser um membro aí da sociedade. Né? Então, com as pulsões de vida, a gente está dizendo, ó, tem uma série de destinos. Pode, inclusive, nem passar pela sexualidade. Você vai para o monastério, né? Você vai para o seminário, você vai ser um artista que sublima toda a sua sexualidade na arte, tá? Não a arte que você vai ver, por exemplo, numa Bienal, porque lá a coisa é muito esquisita, né? Eles fazem instalações para chamar a gente de idiota, do tipo, a última Bienal que eu fui há muito tempo atrás, você entrava num quarto que estava repleto de folhas de agenda grudadas em todas as paredes. Nossa, e isso é uma instalação artística, né? A arte é uma sublimação das pulsões, né? Que reinterpreta, modifica e transforma o mundo, o cinema, a televisão, os seriados, etc. e tal. Enfim, né? As pulsões de vida estão aí, as de morte. O que acontece com elas? Desde o pontapé inicial na vida, desde o nascimento, toda e qualquer manifestação agressiva de uma criança, de um bebê, desde o morder o
o seio da mãe, o atacar coisas, né? O se desfazer de objetos, todas as manifestações de um ser humano, desde o princípio da vida, agressivas, são alvo da mais profunda repressão. Então, e louco isso, né, Ale? Porque aí é no próprio texto, né? Além do princípio de prazer, que Freud ele vai falar do Fordá. Isso. Então, olha só, isso que você está falando é tão importante, porque numa manifestação dessa, da criança, né, do jogar um brinquedo e fica irritado, a gente está sempre fomos ensinados a olhar como algo destrutivo, não pode, você precisa reprimir, né? Uhum. Mas essa a grande diferença e genialidade de Freud, que é observar isso e ver isso como uma forma de comunicar algo, né? Algo, um sofrimento que aquele ser humano está tendo, que aí ele vai trazer a questão do Fordá, né, que é o neto dele, né, com 1 ano e meio, que quando começa a jogar o brinquedo, né, joga com agressividade, porque ele estava num momento onde a mãe ali estava se separando, voltando para suas atividades, né, normais ali, tendo essa separação natural e Uhum. necessária, né? De autonomia também, tanto dela quanto para o bebê, para a criança, um bebê ainda, e aí o quanto ele estava angustiado com essa angústia de separação, né? Essa angústia de separação, e ele estava representando através do jogar, né? E aí Freud foi observando que, então, primeiro ele jogava, e quando ele jogava, ele fazia um som, né? For, ele jogava, e aí depois ele Oi, começava, né? sumiu. For. E aí Sumiu, depois ele desapareceu. desapareceu. Aí depois ele percebeu que ele começou a jogar o quê? Um carretel. Ele jogava for Aí, e depois ele puxava, dá, aí. volta, né? Então, assim, Apareceu de novo, tá comigo. É apareceram, a né? dialogia. A criança tentando ali ter algum controle do movimento da mãe, Exato, né? que antes que isso não foi possível, naquele momento que ela não tinha o controle de fazer com que a mãe Uhum. ficasse ali. Então, ó, que brilhante isso, né? Então, De poder e observar no psiquismo essa elaboração a infantil ação. através do brincar. Sim. Então, e aí nós vamos chegar onde eu queria, né? Essas pulsões de morte, objeto das mais intensas repressões, né? Desde o princípio da vida, para transformar o ser humano num pastel de amor, praticamente, né? Porque, excetuando-se o uso instrumental, pastel de vento de amor, excetuando-se o uso instrumental, nenhuma manifestação agressiva é permitida, né, para as crianças. Até a educação positiva, você não castiga, né, nada disso, nenhuma manifestação. Para onde o que essas repressões da agressividade vão gerar? Vão gerar um negocinho chamado superego. Exato. A, Não, a Ale. raiz, Uhum. a raiz do superego, né, de todo e qualquer superego, de toda e qualquer pessoa. A Pessoa. raiz do superego jaz, né, está na repressão das manifestações agressivas. Por isso que o superego, né, que eu sempre repito isso, por isso que o superego é tão, e eu vou dizer mais 10 tão aqui, tão cruel com relação ao ego. Por isso, quando a gente Massacre. falava de suicídio, nós falávamos de um sucesso dessa agressividade do superego, né? O Uhum. superego nasce no psiquismo como herdeiro de toda essa agressividade reprimida. Que louco, né, Lê? Que aí Sim, vem que o Lacan vai falar em nome do pai, né? Quando o pai entra para castrar, né? Que é essa sim. questão da imposição do limite, né? De ter o limite. E limite do quê? Dos desejos, dessas pulsões de vida e também de E de morte, morte. né? Sim.
Então, a consequência dessa repressão forma o superego. Olha E, só, E gente. para além desse aspecto teórico, isso está na prática, no cotidiano, a gente vê isso com todos os nossos pacientes todos os dias. Todos Uma os questão que a gente precisa resgatar constantemente na nossa clínica é o que, que a pessoa está fazendo com as suas pulsões de morte. Os Exato. destinos amorosos, os destinos das pulsões de vida, beleza, parece que a gente já automaticamente procura entender para entender a economia psíquica do sujeito, mas a gente não Uhum. está dando visibilidade às pulsões de morte. Principalmente porque quando você fala para milhões de pessoas, né, na agressividade da pessoa, a compreensão que ela tem é moralista. Não, eu não tenho. É Exato. religiosa. Não, eu sou uma boa pessoa, eu só quero o bem. Uhum. Eu nunca quero o mal. Né? E quando a Uhum. gente está vendo na economia psíquica os adoecimentos, né? Lembrando que para a psicanálise o adoecimento é uma questão da quantidade, da intensidade, né? Isso. E não da É. qualidade, não é um ser humano diferente, né? Uhum. Hoje, inclusive, você vê as pessoas usando agressivamente os seus diagnósticos da psicopatologia médica, né? É. A pessoa sai aí na rua e sai dizendo: eu sou neurodivergente, não mexa comigo, eu sou neurodivergente. Porque aí é uma forma socialmente aceita de você mostrar a sua raiva, a sua destruição, a pulsão de morte, a sua agressividade. Não, eu tenho um médico que eu acompanho no Insta, o cara é divertido, tem um sotaque bem caipira, deve ser lá de Goiânia, sei lá eu, e trabalha aqui em São Paulo. E outro dia ele falou que ele tem TDAH. E aí, o exemplo que ele deu de TDAH é uma coisa que eu vi a vida inteira, todo mundo, várias pessoas fazendo. Né? Eles põem a chave em algum lugar, depois ele esquece onde está a chave. Gente, Uhum. né? Isso a gente Uhum. chama de lapso de memória, a gente chama de ato Uhum. falho, essas Exato. falhas do sistema hoje são patologias. Só que o que eu estou querendo alertar é que nessas patologias nós precisamos enxergar o caráter mortífero da ação do superego sobre o próprio sujeito. Não precisa o sujeito chegar num estado melancólico, que aí, Uhum. evidentemente, né? Sim. De novo, já falamos sobre isso na live sobre suicídio. Não precisa o sujeito Uhum. chegar no estado melancólico para a gente visivelmente enxergar o superego tentando matar o ego e sim, matar o sujeito. Porque todo o Uhum. discurso do melancólico de não ter o direito de existir, de não ter o direito de prosseguir, da vida não ter valor, né? É um massacre que o superego está Sim. realizando com aquele ego que não conseguiu se desprender do objeto. O superego ganha a força do objeto morto, né? Mas Uhum. o superego ele está em ação em todas as ansiedades. O superego está em Uhum. ação mais fortemente nas depressões. Ô, Ale, e aí também é por isso que assim a questão da culpa, isso que você está falando, né? Ela sempre vai existir para nós neuróticos, porque é inerente, porque essa pulsão ela está em nós, né? Sim. Ela faz parte Então, esse é o do divisor humano. de águas, olha que bonito, né? Você falou nós neuróticos. Nós neuróticos sentimos culpa, porque Uhum. aceitamos entre aspas, tá? Pelo amor de Deus, estamos É, falando da cena inconsciente. As é. repressões foram realizadas, internalizadas, aceitamos a lei, aceitamos a castração, então vamos conviver com culpa. Mais culpa, menos culpa. Mais culpa, né, por chutar sei lá, chutar o bicho morto, bater na mãe, menos culpa, mais culpa. Essas coisas que a gente, na nossa neurose, faz. Como assumir que eu já entro no mundo culpado pela morte de Jesus Christ, né?
porque estamos aí em época que vamos celebrar data comercial barra católica, Uhum, né? uhum, O perverso, ele não é que ele não tem, o superego dele não tem força. Então a agressividade, né, a destrutividade é uma ferramenta para cenas de prazer que ele cria. Seja um uhum, perverso no estilo Suzane, que vai lá, mata o pai, a mãe, etc e tal, seja um perverso narcisista como nós temos milhões, né, ao nosso é. redor aqui. São os sociopatas, os psicopatas, Olha, propriamente eles, dito. desculpa te cortar, eles não Então, têm né, essa questão. só para fechar Fale, aqui. desculpa. Então, o Fale. narcisismo não é uma coisa. O narcisismo primário é importante, Sim. mas dele deve derivar, depois da estruturação do psiquismo, um narcisismo secundário, em que a gente se Uhum, procura se preservar. Agora, o narcisista é o perverso. Então, a uhum, agressividade é um instrumento para ele destruir a tudo e a todos. sim. E essa é a grande diferença, né, Ale? Porque enquanto o neurótico ele tem essa culpa, mas uma parte da culpa sai, é exteriorizada como destruição e a outra volta, né? É aí essa grande questão, né? Porque é essa que volta. O que que a gente faz com essa que volta? Então, a gente precisa ensinar o sujeito a dialogar com essa Uhum, versão dele uhum, mesmo que quer destruí-lo. Ele uhum, precisa olhar e ver dentro de si o quanto ele precisa estar desorganizado, por exemplo, numa crise de ansiedade. O quanto os anseios dele não cabem nele, né? E que é o uhum, papel ali do superego, falar sobre as incapacidades daquele ego, né? Tentando uhum, produzir a destruição do sujeito, ou na depressão, que é mais claro ainda, né? A energia da pessoa é roubada, porque ela uhum, não tem o uhum, direito sequer de desejar, então ela fica vegetando em cima de uma cama. Me uhum, veio um exemplo agora na cabeça que eu acho lindo. Tá? uhum, Recentemente eu dei uma entrevista para algumas alunas de psicologia do Mackenzie e elas queriam entender um pouco mais da atuação com a terceira idade, com o idoso. uhum, Né? E aí eu não comentei isso na entrevista, mas lembrei depois. Eu lembro de uma época que eu orientei estágio numa ILPI, instituição de longa permanência de idosos, né? E que tinha um casal nessa ILPI, casal, um senhor e uma senhora que uhum, eram casados, uhum. estavam ali, né? Morando juntos ali. É, a gente fala Fumante. instituição de longa permanência, mas longa permanência até a Até morte a chegar. autoseleção. Estavam sob cuidados ali. A esposa tinha tido realmente alguma questão física grave, né? Que ela não era, eu gosto da palavra deambulante. Ela não Uhum, tinha capacidade de andar mais, de ficar de uhum, pé. Então ela vivia de cadeira de rodas. O uhum. marido, né? O senhorzinho, o velhinho, ele simplesmente parou e desaprendeu a andar. Uau. E nós estamos falando de um ato que, assim, puta, que amor que ele tem pela esposa, mas olha o que ele fez com ele mesmo. Exato. Ele ficou Exato. com medo de ter algum acidente, de cair, e dali em diante daquele medo que ele teve, ele nunca mais conseguiu andar, a ponto de perder todo o tônus, né, que ele Funcionou. Uhum, precisaria ter nas pernas para caminhar. Então, as uhum. pulsões de morte, quer queiramos, quer não queiramos, elas agem e agem de forma intensa na economia e na dinâmica psíquica de O todos Ale, nós, neuróticos, psicóticos e perversos. perverso. O E que você nós falou, precisamos é resgatar a pulsão de morte na clínica, que ela é, não está tendo voz. Nós exato. estamos ouvindo muito passivamente
uma série de sofrimentos vindos da ação das pulsões de morte não estamos nomeando. Não estamos falando, não estamos ensinando a pessoa a lidar com, né, a sua agressividade. Quando a gente fala para um paciente ansioso que a ansiedade dele diminui se ele fizer atividades físicas, não é porque eu sou professor de educação física, não é porque eu sou médico, não é, é porque esta agressividade que ele exercerá contra o chão ou contra a borracha da esteira que ele resolveu usar, essa agressividade que ele vai usar no pedal de uma bicicleta e o movimento que isso gera são importantíssimos para ele dar uma esvaziada nessa agressividade que está corroendo ele por dentro. E a gente precisa, como o nosso trabalho é fundamentalmente ensinar o sujeito a olhar para si mesmo sob o ponto de vista da estruturação inconsciente, a gente precisa voltar a incluir essa pulsão de morte. Nós estamos muito passivos, né? Esse sofrimento dos adolescentes, das crianças com o vício pela internet é mortificante. Exato. E aí, o que acontece com toda aquela energia? Que energia? Não é? E por isso, né, muitos também vão ficando obesos, né, porque aquilo fica tudo ali, né, não está sendo canalizado de uma forma de criação. Mas toma o Zempic que resolve. O Monjaro. E a pessoa não tem na mínima noção dos estragos que ela pode estar fazendo internamente ao organismo, porque nós não sabemos ainda, a médio e longo prazo, os efeitos de você ficar tomando uma vitamina para o pâncreas acelerar o processamento da sua gordura. Enfim, né? Precisamos lançar luz sobre essas agressividades, entender. Os sujeitos precisam incorporar essas suas dimensões destrutivas, inclusive no sentido positivo. Quantas vezes a gente não fala com os nossos pacientes a importância de fazer algo, a giganteza que tem algo que é feito na força do ódio. Então, o quanto que na força do ódio a pessoa consegue dar passos muito mais largos do que na força do amor. Exato. Por que a gente consegue responder para o outro, aquela pessoa que é super introvertida, que é machucada, é magoada, ou um homem também, e não consegue falar, mas quando é a última gota, a raiva não dá mais, fala tudo, né? É tão mais produtivo, né? O melhor seria você conseguir ir falando, né? Porque para falar também precisa dessa energia, dessa força, dessa agressividade, do abrir a boca, do falar, né? Essa agressividade, ela precisa estar presente na vida das pessoas. A gente não pode continuar fazendo essa desconexão, né? Uma psicanálise do bem, uma psicanálise do mal. Não existe isso. A psicanálise é disruptiva, quando Freud traz essa nova dualidade pulsional, ela é disruptiva com todas as formas da civilização. Mas é da disrupção que o sujeito se recria. Isso que você está falando é tão legal também, tão importante, que aí tem uma outra questão. Você sabe quando Freud, que eu acho que cai certinho aqui, nesse momento, quando Freud ele faz a relação da culpa com o crime, né, que ele vai falar, ele inverte a questão, né? A gente não se sente culpado porque nós praticamos um crime. Não é isso, né? A gente pratica o crime para legitimar a culpa. Uma culpa que é inerente. Então, assim, gente, isso assim, é tão transformador para mim, quando você tem esse sentido, esse insight. Gente, até me arrepia, porque assim, ele é tão transformador que a partir do momento que você tem esse conhecimento, você sabe que a culpa ela é inerente, ela sempre vai existir,
Independente de você ter feito Os algo neuróticos, tá? Para dos nós, neuróticos, neuróticos. dos neuróticos, óleo divisor de águas, ela sempre vai existir. Então, assim, quando você faz algo, né, que claro, que você entende que você falhou, que você, né, não foi legal, claro que a culpa ela existe. Mas Uhum. aí entra também aquela questão, né, que criou-se que Freud falou que a culpa sempre é da mãe, né, que a mãe é sempre a culpada, né? E por que que a mãe sempre se sente culpada? Porque também é algo que já existe. Ela se sente, o pai se sente, o próprio filho se sente por não estar respondendo aquela demanda materna. Os pais podem, o pai, né? Os pais, os homens, eles podem ser um pouco mais sociopatas em relação a isso. As mulheres já não têm A essa, culpa é da essa mãe. legitimidade, elas já não têm, né, Não, esse é, direito. é isso, a gente precisa poder tratar com os sujeitos das suas agressividades, das suas culpas, daquelas agressividades e culpas que eles exercem contra si mesmo e contra os outros. A gente está perdendo isso de vista em nome de uma aceitação da psicanálise, vamos colocar aqui, do bem. A, a, Ô, Ale, é tão interessante que quando eu estava lendo essa questão, né, dessa relação da culpa com o crime, aí eu lembrei de uma questão que sempre sim acontece em cenas de ciúmes, né? Quando aquela mulher está com ciúmes e acha que o marido está traindo, aí o marido fala, mas eu não tô, não tô. Ah, então tá bom, aí eu vou fazer, aí sim eu vou ter culpa, aí eu vou de fato legitimar essa culpa que eu carrego, caceta, não é? Por quê, né? Percebe? Eu falei, cara, eu lembrei disso exatamente, né? Porque se você está sendo tão culpado por algo que você não fez, então tá bom. E você está se sentindo assim, então tá bom. Então eu faço, pelo menos eu legitimo. sim, Agora você pode falar, porque agora eu fiz. e todos os nossos pacientes seriam muito mais compreendidos se essa dimensão destrutiva das suas ações, esse caráter, né, da intensidade nas suas ações, no seu pensamento, nos seus desejos, nos seus anseios, viesse à luz. Se eles tivessem a possibilidade de encarar isso, de olhar para isso. Exato. E nós somos esses agentes, né, Ale? Principalmente dentro dos consultórios, É, é, né? é isso que o psicanalista faz, elucidar para o paciente as estruturas, as formas, as maneiras que o inconsciente dele age na vida dele. Aquilo que ele é e a gente não quer ver. A gente não é Não, ensinado, não. a gente não é ensinado a aprender a saber Um, como nós somos de verdade, né? um exemplo corriqueiro, comum, tá? Que tem, infelizmente, aparecido muito. Homens viciados em masturbação. Uhum. Masturbação não é vício. Depende da intensidade, da Não é quantidade de vício. energia. Não é vício. Vício é quando eu introduzo uma substância química no meu organismo e que me torna dependente dela. Mas não é. Vício, vou dizer de novo, vício é quando eu trago algo do ambiente externo, algumas substâncias, para dentro do meu organismo e me torno dependente dessa substância. Um sujeito que se masturba, o que ele mesmo produz de prazer não pode ser considerado vício. A Marisa está perguntando se é uma compulsão. Não, é falta de caráter. É falta de capacidade de autodomínio e falta de capacidade de se relacionar com outra pessoa. É narcisismo primário. Tá ligado à Não é questão. doença, não é compulsão, não é vício. É um sujeito incapaz de se autodominar.
Então, Ale, mas aí ele está usando de uma quantidade psíquica, Vou o meu dizer de novo, pensamento. daí, porque isso é fundamental. Então, por isso que eu estou Vício querendo é, entender. vício é quando eu me torno adito a alguma substância externa Fora. e eu condiciono o meu corpo a reagir a essa substância. O O vício é por vício droga, o vício é é por de álcool, fora o para vício dentro. é por cigarro. É de fora para dentro. É algo que não é do meu Sim, organismo que eu passo a não, incorporar ele. isso. Quando a gente Tá. fala desses sujeitos que compulsivamente se masturbam, eles estão fazendo escolhas claramente conscientes de se proporcionarem um prazer e não terem que lidar com a preocupação de dar prazer ao outro. Então, eu entendo isso, Ale, mas aí, nossa, vai ser um tema para a próxima live, porque não, Tá eu quero bom. falar mais sobre isso. Porque, Ale, pera lá, não, pera que agora você me pegou. Não, pera, Dar muita calma, a prazer gente ao tem que outro, encerrar. Ah, dar prazer ao outro é difícil. Eu tenho então, que é me difícil. envolver com esta pessoa. Então, eu Sim, mas consumir Ale, imagens, ficar na minha fantasia, eu só estou sendo um bebê diante do mundo. sim, mas ali, quando acontece a questão da masturbação, porque assim, ó, tem a masturbação que é esperada, que eu imagino, tá? Tô aqui pelo que eu já li, pelo que eu entendo. Tem uma, ou a gente vai deixar para a próxima live, porque, Ale, a gente vai deixar esse tema para a próxima live, sobre masturbação. Vamos, vamos. Vai ser a próxima live. Tá? Vai ser a próxima live. Não, Masturbação. Vício ou falta de caráter? perfeito. Esse vai ser o tema da próxima Ah, live, tá bom? Que veio dessa questão. tá. Não, não, perfeito. Verdade, é 1 da tarde já. É, tá bom? A gente, ó, sim, tema da próxima live. Olha lá, ó, a Marisa tá comigo. Marisa, Isso. estamos juntas aí. Tema da próxima live que não, eu vou atrás de mais informações e vamos Não, debater. Eu eu quero quero ver, saber. eu quero ver em que planeta a gente vai começar a achar que as pessoas. Ai, Ah, eu não consigo me dominar. Eu tenho que ir para um lugar reservado. Eu preciso consumir imagens pornográficas, seja não, lá o que for, e uhum, preciso bater uma. Ah, não. para! Tá, tá. Estamos Eu falando entendi. de homens ou de animais? Exato, exato. Próxima live, dia vinte e Vamos. seis. Combinadíssimo. E Ale, foi maravilhosa essa live. Obrigada mais Beijo. uma vez. O encerramento, bem assim, jogou Tá, a bomba e acabou, entendeu? tá. Mas só Próxima para live, fechar da pulsão de morte bora. vamos escutar as pulsões de morte dos nossos pacientes. Escutar, acolher e ensiná-los a serem menos bonzinhos. Exato. Bonzinho é ração para filhote. Bonzo é para cachorro adulto. Bonzinho é para filhote. Combinado. Vamos aceitar, né? Nos apropriar da nossa pulsão de morte, das nossas pulsões de morte, que tem tudo a ver com a pulsão de vida. Próximo tema: masturbação, vício ou falta de caráter? É, Beijo, beijo. obrigada a todos vocês. Até mais.